Ei pessoal, tudo bom? Chegamos à lição 5 de Quebrando as Cadeias da Intimidação. Temos o livro aqui conosco. Tem sido ótimo esse curso, mas é claro, eu não consigo cobrir tudo o que está no livro, por isso eu recomendo que você o adquira. Mas eu quero deixar bem claro, eu recomendo fortemente o livro, mas não é obrigatório, você já está recebendo muito no curso. Mas se você quer ir mais fundo, realmente tem muito mais sobre o tema no livro. Aí você compra o livro, mas enfim, deixa eu citar algumas coisas aqui para iniciarmos esta lição. Intimidação, eu quero fazer algumas declarações. Intimidação nos paralisa no reino do Espírito. Lembre sempre disso. Número 2, ela nos faz comprometermos o que sabemos ser certo. Número 3, ela nos faz permitir ou tolerar o que nós, em outras circunstâncias, debaixo de outras circunstâncias, não toleraríamos. Então, eu agora quero falar sobre uma pessoa chamada Eli e seus filhos. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Eli era um dos juízes de Israel e ele também era sumo sacerdote. Ele foi o 15º juiz e foi o 7º sumo sacerdote. E ele julgou Israel por 40 anos, então ele esteve no ministério por muito tempo. E Hofni e Finéias eram seus 2 filhos e eles eram líderes debaixo da liderança de Eli, certo? Agora vamos falar da atmosfera espiritual naquela época que Eli estava julgando Israel e que ele também era o sumo sacerdote. Lemos em 1 Samuel 3:1, a palavra do Senhor era rara naqueles dias e não havia visão aberta ou revelação. Veja, o que a Bíblia está dizendo é que, veja, ela não quer dizer que não havia muitas Bíblias naquela época, que na verdade seriam Torás. Não é que não havia muitas Torás ali. O que a Bíblia está dizendo é que Deus não estava falando. Ou seja, Deus estava em silêncio. Lembre, Jesus disse que o homem viveria de toda palavra que procede da boca de Deus, não que procedeu. Ok? Um espírito religioso sempre se apega ao que Deus disse e resiste ao que Deus está dizendo. Não devemos rejeitar aquele, o livro de Hebreus diz, que fala a partir do céu. Deus está vivo, ele continua falando, foi o que Paulo quis dizer quando ele disse à igreja de Corinto: ei, vocês serviam aqueles ídolos mudos? Ele não está dizendo que os ídolos são burros que não sabem o que querem. Ele estava dizendo que os ídolos não têm habilidade de falar. Ele disse: vocês não servem um Deus que não fala. O Deus a quem vocês servem, ele fala do seu trono. Mas nessa época que a palavra do Senhor era rara. Agora a pergunta que temos que responder é por que a palavra do Senhor era rara, sendo Eli o pastor presidente, por assim dizer. Então veja, aqui está o porquê. Ora, Eli, isso é 1 Samuel 2:22, Eli era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel. O que eles faziam? Eles estavam tirando ofertas à força. Eles não davam opção ao povo, havia uma certa porção que era para o sacerdote, mas eles pegavam a melhor porção. E eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Meu Deus, esses caras não temiam a Deus, eles estavam dormindo com mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Eram mulheres que iam ali para falar com Deus e eles dormiam com elas. Eles usavam suas técnicas de manipulação para levar aquelas mulheres para a cama. Veja, isso era muito mal. Então, Eli sabe o que os filhos estão fazendo, mas repreende de forma leve. Ele não os remove da liderança, ele dá apenas uma pequena bronca neles. Vemos isso no capítulo 2, versos 23 e 24. Por que vocês fazem essas coisas? É só um tapinha na mão deles? Porque eu ouço sobre seus maus feitos de todo o povo? Não, meus filhos, pois não é um bom relato que eu ouço. Vocês estão fazendo o povo de Deus transgredir. Deixa eu dizer algo. Isso continuou muito tempo até Deus ter que enviar um profeta para falar diretamente a Eli. E esse profeta vem e não diz o nome dele. E ele diz o seguinte a Eli: era uma palavra direta vinda de Deus. Por que tratam com desprezo meus sacrifícios e as minhas ofertas que ordenei que se fizessem na minha morada? E por que você honra seus filhos mais do que a mim? Porque aqueles que me honram eu os honro, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Então, Eli, Deus disse, estava honrando seus filhos mais que a Deus. Deixa eu ler algo para você aqui do livro, é importante que você entenda. Quando somos intimidados por alguém, não obedecendo ao que Deus quer, então nós honramos aquela pessoa mais do que a Deus. E deixa eu dizer, é mais fácil para você não ofender a pessoa que você está vendo do que Deus a quem você não vê. Eu quero que você lembre disso. Na verdade eu escrevi isso aqui, é mais fácil não ofender uma pessoa que vemos do que não ofender a Deus a quem não vemos.
Eu acho que o Espírito Santo queria que eu dissesse 2 vezes, ou talvez seja só eu. Mas enfim, o juízo que recaiu sobre Eli, porque Deus disse: eu nunca perdoarei Eli nem sua família. Eu te asseguro, você nunca vai querer ouvir Deus dizer isso. O juízo veio, e foi por isso que Deus julgou Eli e sua casa, porque ele não impediu seus filhos. Isso é 1 Samuel 3,13, ok? Qual o ponto-chave aqui? Ouça com atenção. Uma pessoa intimidada honra o que ela teme mais do que honra a Deus. Eu quero que você atente para isso, porque eu quero isso bem entendido. Eu vou ler de novo. Uma pessoa intimidada honra mais o que ela teme do que honra a Deus. Quer ela perceba ou não, ela se submete ao que a intimida e, ao mesmo tempo, ela ofende a Deus. Isso é forte, mas é real. Se você olhar para os lares, muitos lares hoje são caóticos. Por que são caóticos? Eu fui pastor de jovens por anos, eu te digo por quê. Porque os pais não confrontam seus filhos. Porque os pais tentam amar seus filhos a partir dos problemas, ao invés de discipliná-los. E a Bíblia diz que aquele que se nega a disciplinar o seu filho odeia esse filho. E eu nunca vou esquecer de uma família, o marido tinha tirado um tempo do trabalho, eles estavam sentados na minha frente no gabinete. Eu lembro daquela garota, ela falava com seus pais de forma tão desrespeitosa. Eu olhava para o pai e eu dizia: ei, você não vai repreendê-la por falar assim com você e com a sua esposa? E ele disse: bem, temos uma política em nossa casa, nós amamos os nossos filhos, mesmo com suas dificuldades. E eu lembro de olhar para ele e dizer: essa conversa, esse aconselhamento acaba aqui? E o pai ficou: eu saí do trabalho para vir aqui, estamos aqui só há 10 minutos. Eu disse: eu não consigo te ajudar, porque você sabe mais que Deus. E eu lembro que ele olhou para mim, eu disse: Deus disse que se você poupa sua vara, odeia seu filho. Eu disse: é por isso que sua filha não tem respeito por você. Sabe, foi um momento interessante, mas eu te digo, eu espero que aquela família tenha ouvido a mensagem, sabe? Se você ouvir, Moisés, ele passou pela mesma coisa, sabe? Eu lembro a primeira vez que Deus me mostrou isso na Bíblia e eu quase caí para trás. E o que eu vou te mostrar aqui realmente aconteceu. Vamos ver essa imagem. Moisés está escondido no deserto há 40 anos, certo? Cuidando das ovelhas do seu sogro, e Deus aparece no Monte Sinai, na sarça ardente. E Moisés se vira para aquela grande visão. Moisés se aproxima, Deus diz: tire as sandálias, aqui é solo santo. E Deus diz: ei, eu estou vendo o meu povo ser oprimido, eu vim para libertá-los. E você, Moisés, é o libertador. Uau! Quem o povo vinha esperando por mais de 40 anos, Deus anuncia que Moisés é o libertador. Então Deus confirma a aliança a Moisés, restabelece a aliança de Abraão ali naquele monte. Moisés desce daquele monte e está com aquela cara, certo? Tipo, eu acabei de estar com Deus, sabe? E a esposa dele, Zípora, ela percebe, Zípora percebe, certo? E ela diz: Moisés, o que está acontecendo? E Moisés diz: querida, Deus se encontrou comigo. Ele está vindo libertar o nosso povo. E ele disse que eu sou o libertador. E Zípora olha para o marido e: querido, isso é magnífico. Eu estou com você, estou com você. E ele diz: ah, outra coisa, ele confirmou a aliança de Abraão comigo. Precisamos circuncidar nossos 2 filhos. E ela diz: circuncidar? O que é isso? Ele diz: bem, temos que cortar o prepúcio dos pênis deles. Então ela entrega seu filho mais velho, certo? Bem, quando nosso 3º filho foi circuncidado, eu estava lá. E o médico olhou para mim e para Lisa e disse: vocês vão vê-lo gritar e nunca mais verão ele gritar desse jeito de novo. E quando o médico cortou aquele prepúcio, deixa eu te dizer, cada fibra do ser dele estava gritando e eu só queria me esconder. E eu lembro de pensar: ainda bem que fizeram isso comigo quando eu tinha só 8 dias de idade. Muito doloroso. Ei, você se lembra? Lembra quando Josué estava para trazer os homens para o outro lado do Jordão? E Deus disse: circuncide todos os homens. Eles ficaram deitados por 3 dias. Ouça! Eles não estavam esperando por Deus, eles estavam com dor, você entende isso? É muita dor, são muitos nervos ali. Então ouça, Zípora estava ali vendo o garotinho dela gritar, certo? E ela ficou: é o quê? O que você está fazendo, Moisés? E ela pega o filho mais novo e diz: você não vai fazer isso com ele. E ele: querida, temos que fazer, Deus disse para fazer, é parte da aliança. E ela: ah, não vamos fazer. E então ela grita com ele, certo? E então ela diz: vamos ver se eu te faço mais uma refeição. Se você tocar nele, você nunca mais come uma refeição minha. E aí ela dá um gelo nele, fica sem falar com ele, depois ela grita e ela
Ameaça ele, depois fica sem falar com ele de novo. E Moisés, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que libertar Israel. Então Moisés e a sua esposa, com um filho circuncidado e o outro sem circuncidar, começam a viajar para o Egito. Agora ouçam, você está pronto? Direto da Bíblia. A caminho do Egito, no lugar onde Moisés e sua família tinham parado para passar a noite, o Senhor confrontou a ele e estava prestes a matar Moisés. Será que Deus é esquizofrênico? Ele acabou de dizer que ele era o libertador e agora ele quer matá-lo? Não. Deus está dizendo, Moisés, você escolhe sua esposa ou eu. Você está intimidado pela sua própria esposa. Mas a esposa de Moisés, Zípora, ela é esperta. Ela pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e jogou aos pés dele o prepúcio, jogou aos pés de Moisés o prepúcio daquele filho. E ela disse, agora você é um esposo sanguinário para mim. E quando o chamou de esposo sanguinário, ela estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor o deixou em paz. Um dia o Senhor me perguntou, John, será que eu estava lá para matar Moisés ou a esposa dele? Eu disse, era para matar Moisés? Ele disse, isso mesmo, porque eu o pus no comando daquela família. E ele foi intimidado pela própria esposa. Agora, isso não é interessante? Ele intimidado pelos filhos, Moisés intimidado pela esposa. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Vê, quando nós honramos uma pessoa a quem estamos vendo, sabendo que estamos desobedecendo a Deus, estamos honrando aquela pessoa ao custo de ofender a Deus. E às vezes Deus dirá, é hora de escolher. Eu sei que essa é uma afirmação bem forte, eu sei que pode parecer uma afirmação bem chocante, mas eu penso que é algo que precisamos considerar. Então, eu vou deixar vocês com um exemplo que eu nunca vou esquecer. Eu estava no sul dos Estados Unidos ministrando numa igreja e eu nunca vou esquecer, parecia que as minhas palavras estavam batendo numa parede, a uns 30 centímetros de mim, voltando para mim, sabe? Era uma coisa louca. E antes de eu me levantar para ministrar, aquele pastor, eu conheci ele e a sua esposa, um dos seres humanos mais doces que já conheci, de verdade, sabe? Imagine pessoas que você podia dizer que eram padrão de hospitalidade. Bondosos, gentis, dóceis. Eu amei conhecê-los, mas eu estava ali sentado. Por que é que não tem nenhuma unção nessa igreja? Por que não dá nem para pregar nessa igreja? Então saímos para almoçar. E então o pastor senta e fala comigo, no carro. E ele disse, John, o líder dos diáconos da minha igreja, sabe, ele se divorciou da sua esposa, sabe? Um senta de um lado da igreja e o outro senta do outro lado. E ele disse, então, o cara conheceu uma jovem na igreja e agora disse que estão morando juntos? E ele disse, eu tirei ele do cargo de líder dos diáconos. Será que eu fiz o suficiente? Eu disse, ei, peraí. Tá dizendo que o cara ainda é membro da igreja? Ele disse, sim. E eu li para ele 1 Coríntios, capítulo 5, onde Paulo fala que um homem cometeu imoralidade sexual e ele disse a toda a igreja, vocês são orgulhosos? Por que a igreja era cheia de orgulho? Porque a igreja achava que podia disciplinar aquele homem melhor do que a palavra de Deus dizia. Porque Paulo fala 4 vezes naqueles 13 versículos de 1 Coríntios 5, por que vocês não o removeram da igreja? Esse cara em 1 Coríntios estava vivendo com a sua madrasta, dormindo com ela e não se arrependia. Se recusava a se arrepender, por isso que Paulo disse, removam-no. Este homem aqui, nesta igreja, estava dormindo com aquela jovem e se recusava a deixá-la. Então, não estamos falando aqui de alguém que cai no pecado, é confrontado, vê o tamanho do seu erro e se arrepende. Temos aqui alguém que sabe que está pecando, é confrontado, mas ainda assim continua e não quer parar. Aquele homem na igreja era muito influente e o pastor o tirou da liderança dos diáconos, mas ele ainda estava na igreja. Quer saber? Mais tarde, a quantidade de pecado que tomou aquela igreja foi assustadora. E Deus revelou depois. Mas tem uma coisa que eu me lembro. Quando eu falei sobre aquela situação com o pastor e a sua esposa no carro por 1 hora e mostrei o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, a esposa do pastor me disse, eu não sei se eu quero continuar no ministério. Ela disse, eu só quero amar as pessoas. E eu olhei para ela e disse,
Você quer amar as pessoas, mas eis aqui a situação. Isso não é amor de verdade? Eu disse porque o amor não só alimenta, o amor protege. Você só quer alimentá-los, você não quer protegê-los. E ela ficou, uau! De novo, duas pessoas maravilhosas. Mas não havia poder de Deus naquela igreja, não havia presença de Deus naquela igreja. E eles lutando no ministério, porque estavam intimidados por um homem rico na sua igreja, que ainda era membro da igreja, mesmo se divorciando da esposa e morando com outra jovem. É isso que a intimidação faz. Você não quer ofender a pessoa que você está vendo, e você faz isso ao custo de ofender a Deus, a quem você não vê. Eu sei que essa lição ficou um pouco pesada, certo? Mas é importante entendermos isso. Então, houve um final muito bom para essa história. Eu continuei em contato com o pastor e com a esposa dele, porque eles eram muito preciosos. E quer saber? Ele confrontou o homem. E acredita que ele se arrependeu quando o pastor o confrontou? E o homem se retirou. Ele se retirou. E sabe o que é maravilhoso? Aquele homem foi poupado de um monte de repercussões ruins por causa daquele pecado no qual ele estava. E eu tenho certeza que a igreja passou a experimentar uma medida muito maior da presença de Deus por causa do que o pastor fez. Então, final feliz. O confronto, embora seja desconfortável, muitas vezes termina muito bem. Na próxima lição, vamos discutir como finalmente despertar o dom de Deus, como agitar isso que temos por dentro e operarmos no poder e na autoridade que Deus colocou em nossas vidas. Eu espero que você tenha recebido algo hoje. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.